Zaporito. Bom dia pra você, toda de amarelo. Como vai? Vai bem, toda de amarelo. Você é boa e põe as outras no chinelo. Quem cantava isso? Não tenho a menor ideia. Chacrinha. É mesmo? É. Megali estava falando aqui, mandar um bom dia também para o nosso Rafael Colombo no Band News TV, rapidamente aqui, 77 milhões de camisinhas é o que o Ministério da Saúde vai distribuir para ajudar as pessoas, os homens naturalmente, a evitarem sexo inseguro, né? E eu fiquei pensando o seguinte, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, 100 milhões mulheres, então o público masculino cai para 100 milhões. Aí você subtrai desse contingente os muito velhinhos, como eu, os monogâmicos, como eu, os castos, como eu, as crianças, todos aqueles que não entraram ainda na puberdade, né, que são as crianças, os bebês, né, os ainda bem prézinho, adolescentes e tal, você vai tirar aí mais uns 40 milhões, né, de pessoas, 30 milhões de pessoas. Aí você vai tirar também aqueles que não vão para o carnaval. Que não vão pro carnaval, o cara que mora no interior, o cara que vai viajar, o cara que enfim, não vai pro carnaval, não vai. Aí você tem 77 milhões de camisinhas para distribuir talvez por uns 20, 25 milhões de pessoas. Pô, é preciso fazer muito sexo para justificar essa despesa do Ministério da Saúde. Longe de mim criticar a iniciativa do Ministério. Acho que tem que distribuir camisinha. Mas eu acho que a logística para distribuir 77 milhões de camisinhas a algo como 30 milhões de pessoas, 20 e poucos milhões de pessoas, primeiro é um pressuposto de desempenho sexual que faria inveja ao Kid Bengala. Depois, uma logística que eu não consigo imaginar como é que vai funcionar. E aí me passa sempre aquela sensação de que são aquelas decisões do Estado brasileiro que tem boa retumbância, né, boa lógica e tal, mas que na hora que você vai conferir número, a conta não fecha, entendeu? Sei lá, eu fico imaginando uma dona de casa no supermercado preocupada com o dinheiro no fim do mês, aquela coisa toda, ela vai lá, olha o produto, a etiqueta, o peso e tal, a durabilidade, olha, para poder economizar os centavos e no fim do mês ter lá R$100 de economia. Então, não é essa lógica com que o Estado brasileiro trabalha. Ele entra, vai na primeira prateleira, já manda descer todo aquele leite em pó maravilhoso, aquelas coisas importadas, e vamos nessa. Mas o assunto que eu queria falar hoje são dois assuntos rápidos. Primeiro tem uma trilha musical que me parece que se adapta muito bem. Ontem o pornográfico senador Romero Jucá, e ele é que se colocou dessa forma na entrevista que deu ao Estado de São Paulo, tratando do foro privilegiado, né, essa excrescência que atende a um número muito maior do que deveria atender, de autoridades brasileiras. É natural que você diga que um presidente da República tem que ter foro privilegiado, eventualmente um ministro, sei lá e tal, mas o foro privilegiado virou uma bagunça completa, todo mundo tem, todo mundo deita e rola, e o ilustre Romero Jucá está zangado, porque no judiciário surgem já propostas, discussões, debates e tal, para reduzir, né, o alcance, né, a abrangência, né, do foro privilegiado, né, que é aquele que diferencia um brasileiro do outro diante das consequências de um mesmo crime. Né? Eu vou lá, mato o barão. Isso. Né? Enfio uma adaga na barriga volumosa do barão. Obrigado. Morre o barão. Aí eu vou responder à justiça por meu crime, né? De uma forma. Aí o Romero Jucá vai lá e mata um irmão gêmeo do barão, igualzinho, da mesma maneira, nas mesmas circunstâncias, vai responder de outra forma. Mas como? Não foi o mesmo crime, a mesma coisa? Pois é, esse é o foro privilegiado. Então, a ideia de reduzir o foro privilegiado, que ganha ressonância agora em setores do judiciário, está aí, avançando. E a sociedade quer que assim seja, quer mudar essa relação com os poderosos e tal, torná-los menos inalcançáveis, né? Menos divinos. E o Romero Jucá se revoltou com isso, porque evidentemente a figura tem uma biografia, um currículo aí, os delatores da Lava Jato que o digam, está sabendo que a batata dele está assando, e dos amigos e dos correligionários aí, porque o foro privilegiado não pode mexer no foro privilegiado. É suruba. Se é suruba, tem que estar todo mundo. Se não é suruba, sai todo mundo. Não pode dar suruba só para um e não dá para outro. Ou seja, o cara colocou nos termos que ele quis escolher, o líder do governo no Congresso, e aí causou naturalmente, reações e tal. Daí, ontem, o Jucá
num momento de contrição, reconheceu que tinha se excedido, né, e pediu desculpas pelos termos que utilizou, menos do que o palavrório, que não é coisa que costume me ofender, não lido com a língua com esses pudores, mas é o raciocínio que me ofendeu. Quer dizer, estão achando que eu, por exemplo, não me ofendi com o fato dele usar a palavra suruba ou fazer esse paralelo. O que me ofende é a ideia que motiva, que construiu a frase. Isso, quer dizer, não é você pedir desculpas pelas palavras, entendeu, Romero Jucá? Não é pelo rompante. Você tem que pedir desculpas, primeiro ao espelho e depois à sociedade, pelo que você é e pela forma como você de fato pensa. Ainda que você falasse a mesma coisa citando trechos bíblicos, haveria uma ofensa ao senso comum, por mais erudita que fosse, por mais mesóclises que fizesse você na exposição dessa ideia. É a ideia que é ofensiva ao Romero Jucá, entendeu? Mas aí tudo bem, você pediu desculpas e tal, e aí você mesmo parece ter citado aquilo no que se inspirou, né? Você foi procurar nos livros clássicos, na literatura clássica da antiguidade, Aristóteles e tal, o fundamento para aquele raciocínio, e descreveu aí que se baseou, se inspirou nessa obra clássica aí. Demorou, né, Barão? Só porque eu te matei. Tchan, 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 tchan. Mamonas Assassinas. Romero Jucá se inspirou no Mamonas. Roda, roda, biba, roda, esse raio de surubo já me passaram no mundo e ainda não comi ninguém. Pronto, essa é a inspiração intelectual do nosso Romero Jucá. Assunto encerrado, vamos em frente. Quero citar aqui, hoje tem reunião do Copom. O Copom, que é esse colegiado misterioso do Banco Central, né? Por que eu chamo de misterioso? Porque se você entrar num elevador com um político, pelo menos desses mais notórios, você vai saber quem é, você vai identificá-lo. É um governante, né? Você vai eventualmente dizer para ele estar insatisfeito ou aplaudi-lo, né, e tal. Quer dizer, as figuras públicas são. E esta exposição da figura pública decorre diretamente, em circunstâncias normais, né, do peso que ela tem, do peso que suas decisões têm sobre os destinos coletivos, né, sobre a sociedade, sobre os destinos do país, né? Quanto mais poder, quanto mais impactante potencialmente forem suas decisões, maior a sua visibilidade, maior a possibilidade do cidadão saber seu nome, né? De onde ele vem, o que ele fez na vida, como é que é. Vejam, está aí o ministro Alexandre de Moraes, aprovado ontem pela CCJ. Por que está exposto desse jeito? Está exposto pelas circunstâncias políticas do momento, mas também porque vai para o Supremo Tribunal Federal. É natural, é bom, é saudável que a sociedade conheça os protagonistas de seu cotidiano, de seu destino, né? Os autores das bondades e das maldades que interferem no nosso dia a dia. É bom isso. Pois bem, eu pergunto, quem de vocês que está nos ouvindo sabe o nome de um único membro do Copom? Sabe, não? Não sabe. E sabe por que você não sabe? Porque é isso mesmo. É uma forma meio clandestina, ainda que pública, se é possível conciliar as duas coisas, de tomar decisões que escapam ao alcance não apenas técnico das pessoas, né? As pessoas não entendem tecnicamente o que o Copom está fazendo. É uma discussão de colegiados, de vestais, né? de sábios, né? Mas ela impacta você aí no ônibus, no supermercado, na escola do filho, na sua pequena empresa, no banco onde você vai pegar um empréstimo e tal. O que esses caras decidem mexem com a vida do país numa proporção gigantesca, porque eles mexem na taxa de juros. E a taxa de juros no Brasil continua, apesar de declinante nas últimas decisões do Copom, escandalosa, imoral. É taxa de agiota, é uma vergonha a taxa de juros que nós temos aqui. E muita gente diz que a taxa de juros é uma desgraça para a economia, porque inibe investimentos, inibe emprego, inibe iniciativas, inibe o empresário, enfim, inibe a atividade econômica, né? Ela inviabiliza a atividade econômica em uma boa medida. E os
sábios lá do Copom dizem que a taxa de juros tem que ser alta, porque senão a inflação sobe. Esse é o discurso sempre, não é isso? Nós estamos aumentando a taxa de juros, ou mantendo lá em cima, para conter a inflação. Como todo mundo quer que a inflação seja contida, todo mundo é induzido a crer que essa maldade da taxa de juros é um mal necessário, inevitável. Pois bem, eu li uma coluna do Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, há alguns dias, em que ele faz referência a uma outra coluna dele de 2003 que reproduzia, em parte, um estudo do Fundo Monetário Internacional. Fundo Monetário Internacional, de 1999, desmontando esse estudo a sabedoria convencional que diz que aumentar os juros derruba a inflação. Então, essa tese é contestada por um estudo do Fundo Monetário Internacional de 1999. E aí ele pega um trabalho feito pelo pesquisador Jacques Desselin, brasileiro, que estudou 1.323 casos de movimentação da taxa de juros em 119 países. Então vejam a profundidade do estudo. 1.323 casos de movimentação nas taxas de juros pelos bancos centrais de 119 países. E constatou nesse estudo que a maioria desses casos, a inflação caiu independentemente do que tenha feito o Banco Central do país com a taxa de juros. Vejam, a maior porcentagem de êxito, ou seja, com casos em que a inflação caiu, ocorreu exatamente nos países em que o juro foi reduzido. Nos casos em que os juros foram reduzidos. Em 62% dos casos, houve sucesso com redução de juros e redução de inflação. Depois, a segunda colocação é de casos em que não se mexeu nos juros e a inflação caiu em 54% dos casos. E aí, no terceiro caso, é que vem a inflação caiu com alta da taxa de juros. Ou seja, é aleatória a consequência. Essa é a essência do estudo, viu, Copom, que vai se reunir hoje. E aí, ele conta que isso era em 2003, e à época, então, todo poderoso ministro da Fazenda, Antônio Palocci, ligou para ele para saber quem era esse pesquisador, Jacques Desselin. E o Clóvis Rossi perguntou pro Palocci, se ele fosse um Nobel de Economia, você baixava a taxa de juros. Mas não é não, ele é um brasileiro estudioso e tal, bababá, pesquisador. Pois bem, ele conclui dizendo o seguinte, o Clóvis Rossi, olha, esse estudo não foi feito pelo PSOL, nem por um grupo de esquerda ou desses que criticam a política financeira, econômica, não. Foi feito pelo Fundo Monetário Internacional. E mais, a taxa de juros altos representa uma impressionante transferência de renda de toda a sociedade para um pequeno grupo que tem títulos da dívida pública. Que basicamente são os títulos da dívida pública que são remunerados pela taxa de juros fixada pelo Copom. E ele diz o seguinte, significa que algo como 5 milhões de famílias, talvez, quem é que tem título da dívida pública, não é isso? Digamos que são 5 milhões de famílias brasileiras. Pois bem, em apenas um ano, os detentores desses títulos da dívida pública que se favorecem, e muitos deles são bancos, que se favorecem da alta taxa de juros, em apenas um ano, eles recebem do governo, via taxa de juros, remuneração pelos títulos, o que os beneficiários do Bolsa Família, que são 14 milhões de famílias e não 5 milhões, levariam 14 anos para ganhar. Então, eu estou contando isso aqui para mostrar o seguinte, essa conversa de que, porque a taxa de juros, cuidado, tem que ser... A época que o Palocci falou com o Clóvis Rossi, a taxa de juros no Brasil, o governo PT era 23%, minha gente. Hoje está em, sei lá, 11, qualquer coisa, 13, né? Ainda é um escândalo, Pois bem, hoje o Copom vai se reunir. A expectativa é de que haja uma redução. Aí vai lá, reduz 0,1%, 0,3%, 0,25%, 0,... Ficam com essa frescurada. Baixa essa porcaria. O Temer disse que vai baixar. Mas aí baixar um cocôzinho de nada, não muda nada a realidade escandalosa da nossa taxa de juros, continua sendo uma taxa de agiotagem. Ô Copom, tudo bem, mantém os juros escandalosos, mas pelo menos dá a cara a tapa.
Bota propaganda na televisão. Eu sou do Procon, fulano de tal, Copom, eu sou do Copom, endereço tal, rua tal, torço por tal time, minha doce fulana me apoia e tal. Bota a cara na rua que eu quero ver como é que fica a tua vida, ô gênio do Copom. Toca o barco aí. Com razão, diz, olha, vale destacar a foto de hoje na capa do jornal Estado de São Paulo, alto de página, do Dida Sampaio, foto de Dida Sampaio, uma foto maravilhosa da audiência de Alexandre de Moraes ontem na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Não sei se era exatamente do Senado, não sei se era exatamente este o gesto, mas a foto pega o Alexandre de Moraes dando uma piscada assim bem... Piscadela marota. Vamos nessa, pro Edson Lobão. Talvez ele tenha fechado o olho porque caiu um cisco e tal, mas parece uma piscada e tal. Tá maravilhosa a foto. Parabéns, Dida Sampaio, autor dessa foto. Estado de São Paulo. Mônica Bergamo vai falar hoje sobre homofobia. Fala, Mônica. Bom dia. Bom dia, Boechat. Bom dia a todos. Pois é, não sei se vocês se lembram, Boechat, desse comentário do presidenciável Levi Fidelix no debate em 2014, debate à presidência da República, quando a também candidata Luciana Genro perguntou para ele por que ele que defende tanto a família não defendia também uma família formada por um casal, por dois homossexuais. Acho que a gente tem aí a sonora, Boechat, dá pra gente ouvir? Tem. Bota aí. Tenho 62 anos. Pelo que eu vi na vida, dois iguais não fazem filho. E digo mais, desculpe, mas aparelho excretor não reproduz. É uma dessas frases antológicas que entram para os anais da história. Aliás, bota anais nisso, né? Pois é, mas agora ele vai sofrer uma punição. Ah, é? Uma punição que, se não é das mais duras, pelo menos é uma tentativa de tomá-lo aí como exemplo para inibir a discriminação homofóbica no país. A Secretaria de Justiça e da Defesa de Cidadania de São Paulo acaba de multar o Levi Fidelix por essas declarações, por essas pérolas, consideradas, obviamente, homofóbicas. Tardou, né, Boechat, porque já se passaram 2 anos, mas a multa chegou depois de se defender, de apresentar seus argumentos e recursos. O Levi Fidelix vai ter que pagar R$ 25.700 que vão ser destinados a ações contra a homofobia, essa multa aí que ele está pagando por dizer, portanto, essas frases aí que a gente ouviu. Essa e outras, né? Ele disse isso num debate entre os presidenciáveis, quando a Luciana Genro fez esses questionamentos sobre família para ele. Em resposta, quer dizer, de que o aparelho excretor não reproduz, essa resposta causou no dia uma certa perplexidade, né? Eu estava revendo até aqui a cena, a Luciana ficou meio ali sem uma coisa inesperada, quer dizer, já se esperava que ele se posicionaria contra o casamento homoafetivo, mas não que ele fosse tão além, até pelos termos usados num debate visto por milhões de pessoas em horário nobre. Ele disse até mais coisas, né? Disse que os homossexuais mereciam tratamento psicológico, mas bem, bem longe de nós. Enfim, respostas fortes sobre um tema muito delicado num país como o nosso, em que são registrados tantos casos de violência contra os homossexuais. O Levi Fidelix respondeu também a um processo na justiça, Boechat, ele chegou a ser condenado a pagar R$1 milhão de indenização também para movimentos LGBT, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reverteu, anulou essa decisão em nome da liberdade de expressão. Portanto, ele se livrou dessa multa de R$1 milhão, mas não vai escapar dessa outra de R$ 25.700. Não cabe recurso, Mônica? Já foram apresentados todos os recursos. Sim. E por isso que demorou tanto, inclusive. Mas inclusive a Secretaria de Justiça, quer dizer, quem fez esse processo contra ele, quem abriu esse processo, foi a Comissão Especial de Discriminação Homofóbica. Aí ele recorreu e a Secretaria da Justiça manteve a condenação aplicada a ele, portanto ele tem 15 dias para começar a pagar. Claro, eu imagino que ele possa sempre recorrer à Justiça, ao STJ, ao STF, enfim, sempre há caminhos no Brasil para se tentar anular uma decisão. Mas, por enquanto, está valendo esse pagamento. Certamente ele vai recorrer e não sei se consigo olhar com essa expectativa de vitória do movimento contra a homofobia nessa causa, não, porque
haverá em algum momento a possibilidade dele reverter essa condenação, alegando que é o mesmo argumento que já prevaleceu no julgamento anterior. Liberdade de opinião, coisa que vale, ele, sei lá. Enfim, de qualquer maneira... É que você não tem uma lei como você tem a lei contra o racismo. Quer dizer, a liberdade de expressão existe, é sagrada, etc, mas você não pode fazer comentários racistas, por exemplo. Claro. Porque a lei é claríssima e diz que você não pode. É crime grave, né? O crime de racismo. E essa é a grande batalha dos homossexuais. Quer dizer, também os comentários homofóbicos sejam considerados crime, igualmente não tenham graves, perdão, vamos dizer, perdão fácil, nem em nome da liberdade de expressão. Mas hoje ainda é possível se liberar um comentário desse com o argumento da liberdade de expressão. Bom, qualquer coisa que condene Levi Fidelix eu já gosto. Levi Fidelix é condenado por existir. Ponto, tá bom pra mim. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã. Até amanhã, Mônica. Um beijo, um abraço. Buenos dias, Boechat. Cadê a corneta, Calabigado? Da macacada, é isso aí. Levanta, que é a alvorada. Cadê a corneta, Calabigado? É porque é a primeira vez que eu peço. Vai, toca a corneta. Presidente, qual é a pergunta sobre a corneta? Quem foi o corno que inventou a corneta? Respostas para o WhatsApp da Band News FM, 999-592-100. Excelência, majestade, maravilhosa. E a sabatina do nosso Kinder Ovo, do nosso vibrador? Do Moraes? Moraes. Kinder Ovo. Eu acho que ele parece um vibrador com aquela careca. Carnaval. Mas já um tuiteiro aqui chamado Rubinho diz que o Moraes com aquela careca, ele parece um desodorante Rolon. Eu vou passar o Moraes no sovaco. É mesmo, né? Aquela coisinha assim lisinha, né? Gosmentinha. Gosmentinha. Olha, sabatina não foi não. O que foi, hein, Aquilo foi um happy hour, né? Happy hour, né? Alejandro. Foi clima de happy hour. Porque ele foi recebido com chuva de glitter, serpentina, piadinhas de careca, para descontrair o ambiente. Mas as perguntas foram embaraçosas. Eu acho que pressionaram muito o Moraes. Então, peraí, breaking news! Boemba. José Simão revela perguntas embaraçosas na sabatina de Alexandre de Moraes. Senhor Moraes, o senhor acredita em Deus? Não, acredito no Aécio. Que mais? Senhor Moraes, CPF na nota? Sim, foi uma pior que a outra. Senhor Moraes, débito ou crédito? Gilete ou barbeador, né? Incrível, rapaz. Serve Pepsi? Ai, o campo. Senhor Alexandre Moraes, serve Pepsi? A mais embaraçosa, assim, foi, claro, do Jucá. Rapaz, qual foi? Luz acesa ou apagada? E aí o seguinte, alta complexidade jurídica, né? O cara tem que ser constitucionalista para enfrentar essas perguntas, hein, presidente? Claro. Hein? Que rigor, hein? São perguntas, assim, o Aécio também fez uma pergunta, assim, mozão. Gelo e limão. Foram perguntas muito embaraçosas, pressionaram muito. Muito, coitado. Eu fiquei penalizado, sabia? Diz que terminou com uma matinha, né? Como é que foi? Na hora do aperto,
É do careca que eles gostam mais. Mas na hora do aperto, é do careca que eles gostam mais. Então, presidente, eu gostaria que eu até por uma questão de calvície, você representa os senadores e eu o nosso vibrador. Por favor, as perguntas embaraçosas. O senhor acredita em Deus? Não, acredito no Aécio, aquele que tem ponto, teleprompter. CPF na nota, é tudo é só lançar. Que delícia. Tem Guaraná. Excelência, olha aqui. É isso, ele vai ser aprovado hoje, né, pelo plenário. Então precisa de 41 votos. Agora, presidente, e as desculpas do Romero Suruba Jucá? Eu adorei que ele pediu desculpas. Né? Como é que você... Eu peço desculpas por ter usado o termo suruba. É que ele não comeu ninguém. Ele pediu desculpas porque não comeu ninguém. Não chegou a cota dele ainda, né? O Jucá parece só aquela minhoca que entra em prato de espaguete pensando que é suruba. Ele vê um prato de espaguete e ele fala, oba, suruba. Tá muito bom o Brasil. Eu não precisava nem de carnaval. Não, já estamos em clima de carnaval. É completo. Agora, presidente, antes de partirmos aqui para os nossos blocos do PGN, o ouvinte Marcelo, de Belo Horizonte, ligou agora há pouco seu eleitor para dizer o seguinte: Boechat, avisa ao presidente Simão, um predestinadíssimo aqui em Belo Horizonte. Pois não, senhor Marcelo. Ele disse: Boechat, a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte vai distribuir 1 milhão de camisinhas durante o carnaval. Eu digo, cadê o predestinado? É que o secretário de saúde se chama Jadson Pinto. Olha, eu não sei se eu deveria falar, mas tem um predestinadíssimo aqui. Meu Deus. Meu Deus, não, porque... É o médico? Não fala não. Não fala não, que eu acho que é fake, viu? Milhares de mensagens. Não é milhares, você não recebeu milhares de mensagens? Recebi de uma pulseirinha médica, né? Eu acho que é fake, não é possível. E-mail, né? Lotou, né? O meu também recebeu muitas. Mas eu acho o seguinte, esse aí é o tipo do predestinado que tem que tirar as crianças do carro, os adultos do carro e o carro da cidade. Esse não dá, presidente. E as pessoas fazem questão. Amanhã eu quero ouvir. Não vai dar. É o médico de Santa Catarina. Fiquem sabendo que o PGN recebeu o aviso dos milhares de ouvintes, mas o Conselho de Ética do PGN proibiu a divulgação. É barra pesada demais. Mas eu acho que existe. Olha aqui, excelência. Então, vamos lá. Olha aí, toca aí a musiquinha do dia. Olha o Simão aí, gente! O PGN na pista, na avenida. Os broco. Vai, presidente. Direto de Maricá. Vai, vomita e volta. Mas esse não é o resumo do carnaval? É isso mesmo. Vai, vomita e volta. Não admitimos desistências. Isso é a mulher, né, vendo aquele cara sair de casa sexta-feira, 5:30 da tarde, já com aquela roupa de como é que chama? Bloco das piranhas, né? Com os 2 dedinhos pro alto. E tal, 2 dedinhos pro alto. A gente, vai, vomita e volta. Tipo, tudo bem, alforria por 4 dias. Vai. Então. Assim, vai, vomita e volta pro bloco. Vai lá, Maricá, então, tem aí, vai, vomita e volta. Que mais? Espírito Santo, Galinites. Essa eu quero. Não tem o Vale Night. Espírito
Santo agora tem Galinite. Em Vitória, maravilha. Vai lá. Que mais? Direto do Rio, é pequeno, mas cresce. A gente acredita. O Brasil aguarda. Não temos pressa. É isso, excelência. Excelência, majestade, olha aqui, ó. O nosso ouvinte também mandaram aqui pedindo para você incluir nos blocos, bloco de Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Pega no meu meme e balança. Que é isso? Que é? Meme, aquela brincadeira da internet. É bloco da era digital tecnológica. É bloco de nerd. Então, o quê? Nos 3 originais aqui do concurso de hoje, Carla Bigato, seu voto. VVV. Vai, vomita e volta. O meu eu vou ficar com Galinite. E é claro que sobrou pra mim, é pequeno, mas cresce. Eu garanto. Hasta o seu dinheiro de volta. Hasta amanhã, excelência.